Sejam todos muito bem-vindos de volta depois do quê? De 4 anos, depois de passar por Tava com todo mundo, né? mais de um fim do mundo, estamos de volta. Muita coisa mudou, né, cara, nesses 4 anos, né? O que que tu me diz sobre isso? Até eu mudei, né, cara? Mudei de Campo Bom para Maringá. Cara, eu fico muito feliz da gente poder estar gravando de novo. Agora a gente vai estar fazendo um formato Ah, diferente, né? Vamos estar fazendo um formato Aham. diferente, até pela questão de estarmos a exatos 1.000 quilômetros de distância, né? O que não quer dizer que não vai acontecer também os episódios apresentados. Não, porque com certeza vai. Se Deus quiser, volta e meia eu vou para Maringá, de Maringá para Campo Bom, e tu vem para cá também. Com certeza, com certeza. E, assim, o que eu tenho a dizer, né? A gente passou por momentos sombrios aí, né? Passamos por momentos realmente sombrios dificílimos. nesses últimos anos. O Cine Sofia, esse ano, 2025, em setembro, vai estar completando 8 anos. Então, quase uma década, né, cara? Quase uma década. E a gente passou por muita coisa nesse tempo, a gente passou por momentos aí sombrios em termos de política, e em termos de Brasil, em termos de mundo, no modo geral. Dá para se dizer que nas questões políticas, nosso país, né, deu uma calmada. O fascismo mundial dá indícios de que está muito acordado, né? Ou, na realidade, nunca esteve dormindo, sempre esteve escondido, né? Acredito eu. Mas aqui no Brasil a coisa deu uma aliviada. Sobrevivemos à pandemia. Ano passado sobrevivemos aqui no Rio Grande do Sul, sobrevivemos a um apocalipse, né? Um fim do mundo, uma enchente. E nesse meio Pior. tempo a gente aprendeu muita coisa, né, cara? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa e a gente aprendeu também a valorizar os momentos bons e tranquilos, né? Mas. Isso é nosso, né, Jerônimo? Eu queria complementar dizendo que isso é muito mérito nosso, porque inclusive a pauta do programa é sobre isso, né? A nossa pauta de retorno é sobre isso. Porque tem, assim, uma galera, quem está nos assistindo aí deve conhecer, uma galera passou por tudo isso que a gente passou, porque não foi uma situação particular, né? Enfim, a pandemia foi mundial, no caso da enchente foi em todo o Rio Grande do Sul. E, cara, o que teve de gente que saiu pior do que entrou, grito. Exatamente, cara. Eu acho que a pauta do programa de hoje e o que a gente vai falar, ela é meio que um reflexo até querendo ou não, do momento que a gente vive, dessa coisa do pessoal ter ficado meio perdido, eu acho, né? E querendo ou não, todos nós, depois da pandemia, a gente ficou meio perdido, né? Eu posso falar por mim, Ah, eu também. porque eu ainda não consegui exatamente calcular o que foi aquilo, né? Fazem já 5 anos, mas ainda parece que a ficha não caiu em algumas questões, assim. Eu acho que Dá pra usar. Oi? Dá pra usar, Jerônimo. Eu já pensei muito sobre isso, tá? Dá pra usar uma metáfora que o Wittgenstein usa, que é um filósofo austríaco, né? A gente já falou dele algumas vezes no Cine Sofia. Ele fala que a linguagem tem um limite de coisas que pode ser dito, né? E por ter um limite do que pode ser dito, tem também um limite do que pode ser pensado. O Wittgenstein fala que a linguagem ela é uma representação do pensamento. E o pensamento, por sua vez, é a expressão de um estado de coisa. Enfim, não vou me alongar muito, não. Mas o que o Wittgenstein diz? Que coisas como, por exemplo, amor, Deus, matemática, né? São coisas infinitas. Elas são maiores do que a linguagem. A linguagem não tem recurso para tratar disso, assim como o pensamento não tem recurso para dar a dimensão daquilo, né? Eu acho que a pandemia, ela se encaixa nisso, né? Com uma experiência maior do que a nossa subjetividade é capaz de encontrar referência, né? Tipo, a gente procura... Eu já fiz esse exercício, né? De procurar algum paralelo que possa me dar a dimensão do que foi a experiência que a gente passou na pandemia. Eu não encontro. Ela é muito única, né? É muito singular. Tipo, me falta recurso linguístico e também de pensamento para poder traduzir a experiência coletiva que a gente teve como humanidade da pandemia.
Eu acredito que a gente pode entrar também naquela questão que se fala muito a respeito do ser humano em si, que é aquela questão assim, o ser humano quando nós seres humanos estamos em um ambiente hostil, a gente busca sobrevivência. E quando a gente está num ambiente propício para a vida, a gente busca a reprodução. Isso basicamente funciona para qualquer ser vivo, né? A célula, no modo geral, ela trabalha dessa forma. E eu acredito que a gente ficou... O problema todo foram aqueles 2 anos, né? Não foi tipo 1 mês, foram 2 anos que a gente ficou nesse estado de sobrevivência constante, porque a gente nunca sabia. A qualquer momento, né? Poderia daqui a pouco o cara ser infectado por alguma coisa, enfim, a gente não sabia o que podia acontecer, né? É um perigo que você não sabia de onde vinha. A gente não sabia de onde vinha, perfeitamente. E eu acho, cara, que justamente por nós, seres humanos, no decorrer do século XX, principalmente, a gente ter tido um espaço grande entre uma situação difícil e outra, a gente acaba meio que se desacostumando, né? A gente entra de novo num estado entre aspas, um estado de reprodução, né? A gente pode ver o que está acontecendo agora, né? Com essa questão dos bebês reborn, com essa questão de discussão na internet por conta de filme de super-herói, se a gente for parar pra pensar, é muito aquela coisa assim da pessoa tá discutindo e tá, se for parar pra pensar, batendo boca por bobice, né? Por bobagem. Mas, na realidade, que bom que tá sendo assim, né, cara? Se a gente for parar pra melhor assim. Melhor assim do que a gente tá debatendo. Por que não vem as vacinas? Por que o pessoal não cuida do distanciamento social e tudo mais, né? Total. Antes uma discussão boba como essa do que uma discussão do tipo, será que o fulano viveu, morreu? Antes de conversar sobre isso do que conversar sobre, sei lá, o cemitério tá cheio, os hospitais estão lotados, né? Pelo amor de Deus. Que nunca mais se repita. E eu acho que a gente pode justamente conversar sobre isso hoje, né, cara? Sobre a questão da CPI das bets. Porque o Brasil tá num momento bem peculiar, né? A gente tá discutindo CPI das bets. Bom, tem gente discutindo se jogo de azar é errado ou não, cara. Isso aí, sinceramente falando, quando tu tá discutindo se jogo de azar, uma coisa que destrói famílias, né? E a gente sabe que vício não é só vício em droga, né, cara? Não é só vício em droga, vício em bebida alcoólica e tudo mais. Vício em jogo é uma coisa antiga, cara. Isso não é de agora. Vício em jogo é uma coisa antiquíssima. Eu vi esses dias, inclusive, um cara comentando na internet que o pai dele tinha problema em jogo. O pai dele chegou a ganhar uma barbearia e uma farmácia no jogo de carta. Meu Deus do céu, cara. E quando ele ganhou, não vou dizer quem é que é o cidadão, porque ele é bem famoso, inclusive, ele é um influenciador famoso aí. Mas ele disse que quando o pai dele ganhou, a mãe dele falou assim, fulano, esse é um sinal de Deus. Ó, tu ganhou já, entendeu? Tu ganhou uma farmácia e ganhou uma barbearia. Para. Aí ela disse que um dia acordou de manhã, assim, ele disse que a mãe dele acordou de manhã e deu falta do marido e pensou, puta merda. Foi, né? Ele voltou 3 dias depois. Só disse assim, fulana, vamos pegar as crianças e vamos embora porque eu perdi a farmácia, a barbearia, o carro e a casa. Então, assim, o que eu tenho a dizer, né, Rafa? Se a pessoa que acha que jogo de azar não é um problema, não é a pessoa tá muito errada. A gente sabe muito errado. A pessoa tá muito errada, porque assim, cara, não é aquela coisa, joga quem quer. Assim, o traficante poderia usar a mesma desculpa, né? Porra, tu te droga porque tu quer, não tô te obrigando. Cara, ô Jerônimo, sabe qual que é? Sabe o papel que eu me sinto quando eu, você, ou qualquer pessoa tem que dizer que, jogar errado, não, sabe? Tipo, eu me sinto igual o Maluf naquele Roda Viva, defendendo que, tem que usar cinto de segurança. Não pode fumar no restaurante, não pode fumar no restaurante. Não pode fumar no restaurante. As pessoas estão comendo. Sabe? Tipo, você tá no avião, você não pode acender um Marlboro sem filtro no avião. É errado, cara. Eu me sinto no mesmo papel do Maluf, cara. E é o Maluf, né? Olha como. A gente vive momentos onde uma pessoa
de caráter extremamente duvidoso pode parecer sensato só por falar o óbvio, né? Exatamente, cara. Exatamente. E assim, o que foi essa semana, né? Essa questão da CPI das bets foi um negócio assim, cara, foi realmente foi uma grande piada, foi um grande circo, né? Porque, pra começar, a moça lá que... Eu não vou botar a culpa só nela, porque obviamente que ela é só uma das mais famosas que divulga isso, né? Sim. E eu também não tô passando pano. Também não é uma coisa assim que eu vou dizer, nossa, coitado da menina e tal. Não é isso. Obviamente que é uma pessoa adulta, né? Sabe o que faz? Sabe o que faz. Mas assim, só o fato dela ter chegado vestida daquele jeito, eu acho que qualquer um se veste do jeito que tu que quiser e bem entender. Mas, quando a pessoa tá numa casa que ela deve prestar solenidade, só o fato dela ter chegado vestida daquele jeito, ela já deveria ter recebido algum tipo de chamada só nisso. Cara. Reprimenda, né? Algum tipo de reprimenda só nisso, entendeu? E falando nela, Rafa, eu sei que o assunto não é especificamente sobre a Virgínia, mas eu, sinceramente falando, eu nem sabia quem era a Virgínia até... Eu fiquei conhecendo a Virgínia pelo vídeo do Felco, aquele que ele testa a base dela, passa aquele troço na cara lá, e daí eu não fazia nem ideia de quem era a Virgínia Fonseca. Então, assim, a análise que eu fiz, e me corrija se eu estiver errado, ou peço que tu acrescente, né, alguma informações também, cara, por que essa menina, por que essa moça, ela chama tanta atenção, e por que tem, principalmente, mulheres de mais idade, não digo de mais idade, mas assim, que já estão numa certa idade, que são tão apaixonadas por ela. Eu acredito pelo mesmo motivo que tem muito homem que é, assim, apaixonado pelo Cristiano Ronaldo. Porque a Virgínia, ela representa e ela passa aquela ilusão de uma empresária bem-sucedida que consegue dividir o seu tempo entre ser empresária bem-sucedida e mãe. Obviamente que isso é uma ilusão, obviamente isso é um marketing, ela é um personagem criado por empresas e por patrocinadores, mas se tu for parar pra pensar, a maior parte das mulheres, assim, que já tem filho, que já estão numa certa idade, elas têm esse sonho, né? Elas têm essa coisa de, poxa, se ela conseguiu, eu também conseguiria ser mãe de 3, não de uma, de 3 crianças e ser uma empresária de sucesso. Né? Da mesma forma que um Cristiano Ronaldo representa para muitos homens o suprassumo do homem bem-sucedido, né? É um cara que é um cara bonito, um cara que tem um shape legal, que joga bola, né? Ganha muito bem jogando bola, que é um cara muito rico, né? Então eu acho que é uma coisa que tu me falou uma vez, que para muitas pessoas na internet compram muito essa ideia de que, cara, tu ficar milionário é só uma questão de tu te esforçar um pouquinho mais. Não, isso aí. Ô, Jerônimo, você falou a palavra que eu ia falar, tá? Que eu tinha até programado pra pauta, que é sonho, sabe? E aqui eu vou começar a me alongar, eu vou fazer um comentário, e eu quero me alongar nesse lance da vestimenta dela, não por um simples capricho meu, não. É porque acho que aqui tem um problema que passou despercebido da maioria dos comentaristas de internet e tal, né? Que é o seguinte. Concordamos todos, eu espero que concordamos, que trabalho infantil é errado. É errado. Ponto. Trabalho infantil é errado. Quando você vê uma criança, por exemplo, vendendo bala no farol, uma pessoa se sente, algo de revolta, né? Tipo, caramba, isso é errado. Quando vê uma criança vendendo bala no farol, ou então, sei lá, trabalhando numa borracharia, no mercado, cara, isso é errado. A Virgínia usa o moletom com a cara da filha. Aí eu entrei no perfil da Virgínia, porque eu também não conhecia, e isso não é mérito meu, né? Tipo, é mais demérito por não estar antenado com o que está acontecendo. Entrei no perfil da Virgínia e vi, tipo, uns vídeos, mais de um, dela dançando com os filhos. Um desavisado, uma pessoa desavisada, poderia ver aquele vídeo e falar, nossa, é um momento de descontração da família. Não é. Aquilo é trabalho. Aquilo é roteirizado. Aquilo foi roteirizado com antecedência, foi discutido com a equipe dela, como seria o vídeo, qual seria a música, qual seria a coreografia,
Aí teve que ensinar a criança a coreografia, né, pra poder saber. Aí foi gravado, provavelmente não foi gravado de primeira, para poder ficar como pad, né, o material que vai ser postado no Instagram. Então foi gravado uma, talvez duas, talvez três ou mais vezes. Depois foi gravado, provavelmente foi tratado, editado de alguma forma, foi feito algum tipo de tratamento e depois subido. Mas ninguém se incomoda. Por quê? Porque no caso da Virginia e de outras blogueiras como ela, a ética se submete à estética. Exatamente. A estética que é vendido é de que isso não é um trabalho. Isso é um momento de descontração, um momento de, sabe, um momento gostoso do dia. Não é trabalho. Exatamente. Tem um exercício intelectual que antecede e depois procede a dança. Porque aquilo ali é trabalho. A criança está trabalhando. Um ser humano, na minha concepção, um ser humano que coloca o próprio filho para ganhar um dinheiro de qual não precisa, porque ela não precisa de mais dinheiro, né? Ela poderia muito bem fazer com que os filhos pudessem ter uma infância tão normal quanto possível. Ela escolhe voluntariamente que os filhos não tenham, para que ela possa construir e afirmar esse personagem que você disse, que é da mãe empresária de sucesso. Cara, eu não consigo pensar em nada mais baixo que isso. Eu não consigo, de verdade. E uma coisa que eu já ouvi, Rafa, muitas vezes, porque eu já tive contato com pessoas que consomem, né, conteúdo não só dela, mas assim de outras mães e pais blogueiros, né? E uma coisa que eu coloco sempre, eu coloco essa questão do ganhar dinheiro em cima dos filhos, né? E uma das coisas que eu já ouvi que todos essas mães e pais blogueiros usam, a desculpa que eles usam é: mas a criança pede para gravar. Óbvio que a pessoa vai falar isso num vídeo, a pessoa vai falar isso na frente das câmeras, porque isso passa a ideia de que, estamos fazendo isso de uma forma descontraída, estamos fazendo isso para brincar, porque óbvio, se o Ministério Público, né, a gente sabe que a coisa deveria ser um pouco mais, né, mais radical nesse lado, mas assim, volte e meia o Ministério Público age, né, para pegar um caso ou outro, até para usar de exemplo. Se o Ministério Público vai em cima e não tem nenhuma dessas provas de que, não, a criança tá fazendo por brincadeira e tal, a gente sabe que vai dar ruim pro pai e pra mãe, porque justamente, como você falou, é trabalho infantil, cara. É simples, é trabalho infantil. E aqui também é uma vírgula, né, Jerônimo? A Lili tem 18 anos, 19, desculpa, a Aurora tem 13. Tanto a Lili mais nova quanto a Aurora, quando me pedem pra comer sabão, mas tá pedindo, come? Não. Não, óbvio. Eu sou pai. Eu sou pai. Eu tenho que ter algum tipo de mínimo, tá? Não precisa ser muito grande, não, que nem eu falei, né? Concordamos que trabalho infantil é errado. Então, tem que ter esse limite minimamente estabelecido para dizer: olha, o filho, filha, você quer dançar com o papai? Mas agora o papai tá trabalhando. A gente pode dançar depois? A gente dança depois junto, né? E aí você mostra pros seus amiguinhos, mostra pra titia, mostra pro tio, mas agora é a dança de trabalho. Exatamente. Depois a gente pode brincar, e aí não tem roteiro, aí não tem que regravar, aí você pode errar, você pode gaguejar, você pode escolher a sua música, né? Porque nada disso está em discussão quando o assunto é botar alguma coisa que vai fazer com que ela tenha mais alcance. Isso aí, pelo amor de Deus. E uma coisa muito interessante, porque assim, por mais assim, dificuldades financeiras que todos nós passamos, né? Eu imagino, eu conheço a Bruna, em nenhum momento vocês iriam usar a imagem da filha de vocês, da minha filhada, para ganhar dinheiro. E a gente sabe, a gente já viu vídeos dela, a gente sabe que ela faria muito sucesso nas redes, né, dentro dessa, assim, desse pessoal que consome conteúdo de criança, né, conteúdo infantil. Só que ao mesmo tempo tem aquela outra questão, né, Rafa? O quanto de perigo ela estaria correndo? Porque a gente sabe que isso já foi provado, a Polícia Federal já mostrou isso, inclusive a Polícia Federal no Brasil e as polícias civis, eles estão fazendo realmente um ótimo trabalho de investigação nas redes. Poderia ser melhor em alguns pontos, tem muita coisa para melhorar, claro,
Mas eles estão fazendo um bom trabalho. E, cara, o que eles conseguem praticamente assim, todo mês desbaratear de máfias no Discord, principalmente, de pedofilia, cara, não é um nem dois. Não é a rodo, né, Jerônimo? Daí aquela coisa, tu vai arriscar colocar a imagem da tua filha, a imagem da tua criança na internet para ganhar dinheiro, sabendo que a criança pode estar correndo o risco de ser, daqui a pouco, as fotos da criança podem estar, né, daqui a pouco nos grupos aí desses bandidos? Óbvio que não, ninguém vai fazer um negócio desse em sã consciência. Eu vou complementar e aprofundar, Jerônimo, porque aí eu vou fazer uma coisa que a gente não deve fazer, mas eu vou fazer, paciência. Que é, cara, sentir um pouco de orgulho próprio, né? Porque, assim, a Lili tá com 19 anos. Então quer dizer que a Lili nasceu há quase 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, pô, tinha Orkut ainda, né? As redes sociais estavam engatinhando, não era nada nem parecido com o que é. Já naquela época, eu também muito mais novo, eu tinha 21 anos, já naquela época, eu pensava o que eu penso hoje, tipo, colocar pouquíssima informação dela em qualquer rede social, e porque ela é uma pessoa. Sim. Porque a Lili é um ser humano, ela é uma pessoa. Ela tem o direito à privacidade dela. Exatamente. Ela tem o direito de manter a vida dela privada. Agora ela, né, tá mais velha e tal, e ela, tipo, é super low profile, assim, tipo, posta quase nada, tipo, um story ou outro e tal. E ela continua assim. Imagina se eu tivesse, quando ela mais nova, inundado rede social com milhares de fotos e vídeos dela, à torta direita, espalhada em um monte de canto por aí. Pô, cara, ela não é essa pessoa. Ela olharia pra isso e falaria, pô, mas se eu pudesse escolher, não é assim que eu queria. Então, pô, tipo, vai também, tu precisaria, né, também ter um pouco de critério do pai, de lembrar que o filho não é uma extensão dele. O filho não é tipo, uma outra perna, um outro braço do pai, uma outra cabeça do pai, da mãe. É um ser humano próprio, tem direitos, sabe? Que tem que ser direitos que precisam ser preservados, precisam ser aprofundados, precisam ser defendidos. Porra, você é o pai, velho, você é a mãe. Você é a primeira pessoa a fazer isso. E na primeira oportunidade você joga tudo isso para debaixo do tapete para ganhar dinheiro. Pô, pelo amor de Deus, né, tchê? Exatamente, cara. E outra coisa que dentro disso que a gente está conversando também, uma outra imagem que essas mães blogueiras vendem, e ela principalmente, né, falando da Virgínia, eu falei, a empresária de sucesso que consegue equilibrar, né, o seu tempo com sendo mãe. Filha, né? Exatamente. Assim, tem gente que compra essa ideia, né, cara? Infelizmente a gente, né, não tem o que fazer. Tem gente que acaba comprando essa ideia. Mas outra coisa também que me chama a atenção, cara, e uma coisa assim, uma coisa muito sutil, mas que eu percebo que convence muita gente. O que é? Perceba, quando a maior parte das mulheres tem filhos, a questão do corpo da mulher, a questão das transformações do corpo, e depois que tem filho, a questão de voltar, né, ao corpo que tinha antes, aquela coisa, realmente é um drama muito grande e é uma questão que para essas mulheres pesa muito. Aí o que acontece? Ela posta fotos, tipo assim, questão de dias depois que teve as crianças, já com um shape barriga lisinha, entendeu? Pode parecer uma coisa para nós, homens, pode parecer uma coisa muito boba, mas Mas não é. Exatamente, mas para a maior parte dessas mulheres, cara, isso eu acredito que seja uma das coisas que mais fez elas comprarem a imagem da Virgínia, de essa imagem, assim, o suprassumo a ser alcançado como mãe, como ser humano, entendeu? Porque pode parecer uma coisa boba. Óbvio que a gente sabe que a pessoa tem dinheiro para fazer cirurgia plástica, ela tem dinheiro para fazer uma lipoaspiração, para fazer o que quiser. Ela tem dinheiro para isso, entendeu? Mas isso não passa pelo filtro da maioria dessas pessoas. Ela nem cogita, porque quando ela coloca lá na sua rede social, novamente, como todo coach, como todo assim, motivador de internet, como todo influenciador, é só tu te esforçar um pouquinho mais. Ô, Jerônimo, você tá certo, cara. Você tá certo. Isso pega muito. A gente tem uma construção social que exige da mulher a palavra não é obsessão, mas essa relação com o corpo, né? E
a maioria das mulheres, enfim, vive essa relação, e é uma relação problemática, conflituosa, tem uma dose de sofrimento envolvido, né? Que as mulheres têm que gerenciar, o que só acrescenta, né? Tipo, mais uma camada de como o machismo ele tá entranhado, né, em várias camadas sociais. Mas enfim, o que eu percebo, assim, o que eu vejo como elemento assim da análise, Jerônimo, é que esse corpo, ele não é que ele não existe, tipo, ele é criado como desejo. O que eu quero dizer com isso? Tava vendo esses dias atrás uns vídeos ou fotos, não lembro, tipo, de atores e atrizes dos anos 60, 70 e 80, comparados com os de hoje, né? Tipo, com influenciadores, principalmente influenciadores, né? Dos anos 2010, 2020. E a padronização dos corpos que a gente tem hoje, por conta da intervenção estética, descaracteriza o corpo. O corpo que se vende não é só um corpo ideal, é um corpo que ele não consegue ser atingido mesmo, de fato. Tipo, aquele nariz no caso das mulheres, né? Aquele nariz muito fino, aquela bochecha marcada, fina, né? O queixo também afinado, o crânio alongado, o cabelo marcado no rosto, as orelhas, a maxilar, o pescoço. Essas intervenções elas não aparecem no sentido de realçar algum traço que já existia na pessoa, mas tipo, mano, é construir um rosto a partir de um molde que já está estabelecido como, porra, não é nem padrão, tipo, isso é um rosto bonito, tá? E se você não tá assim, cara, não é assim que funciona, né? E eu acho que a gente pode entrar também dentro disso que tu falou, principalmente com relação ao nariz. Se a gente for mais a fundo nisso, a gente chega até mesmo a questões raciais, né? A gente chega até questões relacionadas ao racismo. A gente chega, de repente, questões relacionadas ao antissemitismo. Porque se a gente for parar pra pensar, né, os povos árabes, né, os povos de origem judaica, normalmente as pessoas têm um formato de nariz diferente, né? Assim, da mesma forma, os povos de origem africana, eles também têm o nariz de uma forma diferente. E na sua grande maioria das vezes, esses formatos, as pessoas que têm, eu acredito que possa estar mudando um pouco isso, né? Por conta de... Eu acho que tanto a gente vem vivendo essa questão que algumas pautas progressistas trazem, assim, com relação à questão de aceitação e tudo mais, que eu acredito que isso vai haver uma mudança, mas muitas vezes as pessoas crescem dentro desses traumas muito por conta do que a mídia, do que o cinema construiu como, entre aspas, um ideal de beleza, né? Que na realidade é um ideal, muitas vezes, europeu somente, né? Sim, não. Não quer dizer que seja a única beleza que existe, né, cara? A Dona e Horkheimer, se estivessem vivos, ia ficar maluco, né, cara? Porque, tipo, depois que você tem o processo de industrialização da cultura, né? Aquela ideia deles de indústria cultural, de você produzir obras de arte como se fosse linha de produção. Você tem os corpos das pessoas sendo produzidos assim. Tu vê... O corpo não, velho. Exatamente. Tu vê pelo... o que a gente vê no cinema, o que era no início dos anos 2000 o shape do super-herói, né? Se tu pegar, cara, o Hugh Jackman, na primeira vez que ele fez o Wolverine, e se tu pegar ele na última vez que ele fez o Wolverine, cara, tem uma lacuna enorme em termos de musculatura. Tanto é que nos campeonatos de fisiculturismo, lá em 2012 se criou uma categoria chamada Men's Physique, né, que era uma categoria que eles diziam que era uma categoria praiana, né, tipo assim, um shape de praia, tanto que eles não usam sunga, né, eles usam calção de banho, e era uma categoria voltada para atletas naturais.
Cara, em menos de 10 anos, essa categoria, a ideia por trás disso se corrompeu de um jeito que hoje tu tem atletas no Men's Physique tão grandes quanto atletas das categorias tradicionais. Então, assim, tu percebe que é uma ideia que é inserida aos poucos, né? Eu vejo pela questão do shape feminino, né? Se dizia muito do shape das paniquetes, do programa do Pânico na TV. Ah, as paniquetes, elas são muito malhadas, não sei o quê. Eu lembro que dizia-se muito da feiticeira. Não, a Joana Prada, ela é puro músculo e tal. Se tu olha como elas eram mesmo, elas tinham corpos, assim, entre aspas, comuns para o padrão que tá hoje em dia. Porque hoje em dia se instituiu um padrão de corpo masculino e feminino que muitos influenciadores tentam vender como algo possível, mas que a gente sabe que são moldados na base das drogas. Moldados na base das drogas. Daí quando aparece um influenciador como o Rodrigo Góes, por exemplo, que brinca, tira sarro disso, né? Fala, né, fake nerd, não sei o quê. Muita gente do mundo maromba tenta, assim, demonizar o cara. Por quê? Porque no final das contas, o ganha-pão deles, que é vender essa imagem mentirosa, acaba ficando, digamos assim, fica comprometido, né? Ô, Jerônimo, e eu acho que aí, que a gente tinha conversado, né, pra pensar na pauta, eu acho que esses dois assuntos, das bets e não digo idealização, mas a comercialização de corpos. Você vende um corpo, aí quando a pessoa compra o corpo que você está vendendo, aí você fala, bom, o caminho para o corpo é isso aí vende suplemento de origem duvidosa, vende por intervenção estética duvidosa e o caramba 4, né? Mas enfim, se junta com a das bets, porque os dois assuntos, eles tratam na minha visão, daquilo que o Zizek chama de ideologia, né? O que o Zizek chama de ideologia? A gente já falou isso em vários episódios do Cine Sofia, mas, cara, foi há 4 anos atrás. Vale a pena falar de novo. Vale a pena falar de novo. Ideologia, diz o Zizek, é aquilo que você... É aquilo que está com você enquanto você sonha. Os seus sonhos são produzidos a partir da ideologia. É o terreno de onde brotam as coisas, porque a ideologia nada mais é do que uma mistura de elementos culturais que te ensinam, né, acho que ensina bem a palavra, e te ensinam o que desejar, o que você tem que entender por vida bela, por ter um bom emprego, por curtir o final de semana, curtir a vida, né? Você tem aí uma série de elementos que vai te determinar muito bem. Quando você atinge esses elementos, você fica feliz com você mesmo. Quando você não consegue, você sofre com você mesmo. E a parte dos sentimentos é importante ressaltar, de acordo com uma visão psicanalítica, freudiana, né, e tal, a parte dos sentimentos é onde você não consegue ter acesso e controle. Você não tem acesso, tipo, ao sofrimento, por exemplo. Você não pode, vou sofrer agora. Tipo, não é assim que funciona. Ou vou deixar de sofrer agora. O exemplo que eu dava quando era professor era esse, porque se fosse fácil deixar de sofrer, então, meu pai morreu, minha mãe morreu, tá baixando o caixão, aí eu aperto um botãozinho, bom, agora não vou mais chorar. Agora, desliguei o sofrimento. Não é assim que funciona. O sofrimento, como qualquer outro sentimento, qualquer outro desejo, eles não são controláveis. A cultura mexe aí. É exatamente aí que a cultura mexe. Porque é muito legal a gente pensar que a gente poderia desejar qualquer coisa. E 99% das pessoas deseja ter um emprego que ganha um salário alto para poder comprar uma casa grande, viajar nas férias, um carro do ano e tal. Aí quando você joga isso para as pessoas te respondem assim, né, mais ou menos, Jerônimo. Tá, mas é óbvio que isso é bom. Não é, nada é óbvio. Não tem nada óbvio. Se eu fizesse as mesmas perguntas para um cidadão romano do século V, ele diria outras coisas. Aí você vai dizer, mas porque eram outros tempos. Exato. Porque a cultura que constrói a ideologia se move de acordo com a época. Na nossa época, a cultura é essa e a ideologia dominante é essa. E é o que eles vendem, né? Tanto nas bets, riqueza fácil, que é o que todo mundo sonha, né? Poder, enfim, ficar ganhando dinheiro e tal. Ou, né, tipo aquela vidinha, o corpinho perfeito, a vidinha ser desejado,
mais competitivo do mercado sexual. Porque no final das contas, a gente, e assim, sem querer entrar muito na questão de ideologia política, mas assim, no final das contas, cara, é dinheiro. Isso se resume tudo em volta do dinheiro. Porque o que acontece, né? Esse sonho americano, a gente também foi vendido para nós, esse sonho americano. Mais que a gente não seja norte-americano, né? Mas o sonho americano foi vendido para o mundo todo. E é um ideal tão, assim, é um ideal para muitas pessoas tão longe que realmente a pessoa ela arriscaria tudo para conseguir chegar nesse ponto. Ela colocaria em risco até mesmo o ordenado do mês, né? Para conseguir chegar nisso, né? Porque, cara, de verdade, a gente vive numa realidade, e não só o Brasil, né? Deixar isso bem claro, acredito que os Estados Unidos é até pior que nós, mas a gente vive numa realidade que é complicado, cara. A pessoa não consegue. As pessoas se matam trabalhando para conseguir ter o básico. Eu lembro muito daquele... Era um rascunho, assim, feito à mão, de um casal. Isso foi feito na época da pandemia, se não me engano, isso viralizou. Que eles escreveram, assim, os dois escreveram o ordenado dos dois. E eles, assim, era uma lista das coisas que eles tinham que gastar no mês. Cara, mas era assim, ó, era o básico do básico. E no final ela escreve assim, ninguém pode ficar doente. Porque, cara, era uma coisa assim que o ordenado dos dois juntos ficava ainda faltando uns R$200. Eu sei bem o que é isso. Pois é, e agora tu imagina se vem um influenciador lá que tu gosta, um influenciador X, Y, e diz assim pra ti, não, mas só, eu entendo o teu drama, mas aqui, ó, tem essa plataforma aqui, ó, que é muito fácil de ganhar, tá? Ó, o algoritmo tá bugado, agora é a hora pra tu entrar lá e jogar. Eu conheço gente, cara, que tava dependente desse troço, ele tava viciado. Eu fui a São Paulo agora Eu tava em São Paulo agora em novembro do ano passado, e eu peguei o metrô, do meu lado, assim, tinha um rapaz sentado, peguei ele na Estação da Luz, tinha um rapaz sentado do meu lado, assim, cara, aqui, ó, jogando aqui, ó, tigrinho, e na viagem toda, ele não, assim, ó, ele não parou. Eu fico imaginando quanto que esse cara gastou só na viagem. Só naquela curta viagenzinha que eu fiz ali do lado dele, que eu tava parado do lado dele. E daí isso que eu digo, sabe? Pô, a pessoa tá passando por uma situação difícil, sabe? E hoje em dia a gente não pode mais dizer assim, a pessoa não tem estudo, não sei o quê. Cara, hoje em dia, pessoas com estudo, pessoas com formação acadêmica, já não estão mais conseguindo dar o giro. Aí tu apresenta uma alternativa super fácil, super simples, né? Quando a pessoa tá desesperada, é óbvio que a pessoa vai cair. É uma isca perfeita pra pessoa. E isso aí, cara, aí pra mim é onde mora a parte mais vil, a parte mais cruel disso tudo, entendeu? É tu pegar, saber que tu vai ganhar em cima daqueles que estão perdendo, uma boa porcentagem em cima daqueles que estão perdendo. E esses que estão perdendo são pessoas que amanhã depois não vão ter dinheiro pra comer, não vão ter dinheiro pra pagar o seu aluguel. Ô, Jerônimo, me coloca uma adenda aí, cara. São pessoas que gostam de você. São pessoas... exatamente. Cara, são as pessoas que gostam de você, são as pessoas que te defendem, são as pessoas que te protegem, são as pessoas que te colocaram no lugar que você tá. Exatamente, cara. Cara, assim, o público, pra quem tem uma vida pública, o seu público é um bem preciosíssimo. Eu tô falando aqui só de uma relação comercial por enquanto, tá, gente? Não tô falando nem de uma relação existencial. Cara, você usar da desgraça dessas pessoas e não ter peso nenhum na consciência, cara. Porra, Jerônimo, cara, isso aí me pega fortíssimo, cara. Vai ser fortíssimo. Por que uma pessoa... Aqui eu podia só fazer um adendo também, né? Só fazer um parênteses. Porque, tipo, uma pessoa como a Virgínia, a gente tá falando aqui, tá, pessoal? Mas, cara, tem Virgínias milhares, né? Centenas de milhares de Virgínias pequenininhas, médias, que são pessoas que tentam ser ela, né? Mas, enfim, cada um no seu nicho. Que a Virgínia tenha ficado famosa e ninguém saiba o porquê, é da vida, né, velho? Brasil é assim mesmo. Sim. Brasil, volta e meia, aparece O mundo, né?
A gente tem lá, não nos muda. Estados Unidos a gente tem as Kardashians lá que ninguém até hoje sabe. Né? Volta e meia para uma pessoa que... Ou pessoas, né, que começam a ganhar algum tipo de relevância midiática e tal, ninguém entende por quê. O que incomoda, e aí, concordando com o Jerônimo, o que me incomoda é o público dela vê-la, na CPI no caso, dizer que beleza, eu ganho, é isso aí mesmo, e tá tudo certo, as pessoas tipo, não, é verdade, ela me usa mesmo, se ela tá ganhando dinheiro com a minha desgraça, a culpa é minha que fui burro, cara. Exatamente. E me impressiona muito, e uma outra coisa que eu me impressiono, assim, que eu fico chocado, são os senadores, né, cara? Não, aí tá louco aí. Isso ali pra mim foi o cúmulo. A barbárie. E assim, e isso assusta, né, cara? Se a gente for parar pra pensar, a gente fala tanto sobre distopias no cinema, e acho que o cinema lida muito com distopias, né? Acho que a distopia vende muito mais que a utopia, né? Tanto é que utopias futuristas, assim, eu consigo lembrar só cara, eu consigo, sempre quando eu paro pra lembrar de uma utopia futurista, e até quero que, se alguém puder depois me ajudar a lembrar de uma outra utopia futurista famosa, assim, eu só consigo lembrar de Star Trek, cara. Eu não consigo lembrar de nenhuma outra utopia no cinema, ou nas séries, na cultura pop. Porque realmente sempre dá. O que vende é a distopia, né? A distopia é o que vende mais, né? E eu percebo, cara, que a gente tá chegando, em alguns pontos, a gente tá chegando muito perto de algumas distopias famosas aí, como, por exemplo, tanto Idiocracia, que é um filme que, pra mim, é uma das distopias mais assustadoras que existe. Eu acho que não tem Matrix ou Exterminador do Futuro tão assustador quanto Idiocracia. Pra mim é uma coisa assim, porque parece muito real, né? Realmente é muito palpável a gente chegar naquele futuro ali, né? E não só isso também, mas as distopias que são mostradas no Black Mirror, né? Eu acho que Black Mirror é uma série que assim, enfim, temporadas boas, temporadas ruins, mas no modo geral, né, o argumento da série lida muito com isso, né? Lida muito com essa distopia, que não é uma distopia de guerra, não é uma distopia do Mad Max lá que tu tá lutando por combustível, por água. Não, tu tá simplesmente tu tá com uma sociedade repleta de pessoas apáticas e que defendem o indefensável, assim, coisas completamente absurdas. Entendeu? Acredito que parte da explicação do porquê existe essa defesa do absurdo vem desse conceito ideológico, né? A gente naturaliza coisas que são, assim, indefensáveis, porque, sabe, Jerônimo, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu acabo recorrendo a esses exemplos, e eu gostaria até de ter outros novos, né? Infelizmente não os tenho. Que é, da mesma forma que a gente naturaliza, por exemplo, buscar esse tipo de corpo, ou então essa aposta no tigrinho, ou então botar a filha para trabalhar, o filho para trabalhar na rede social, se a gente dá 2 passos para trás, a gente se lembra que, cara, não é normal você ter pessoas morando na rua, famílias. Sim. Não é normal, cara. Não é normal. Não é normal a pessoa trabalhar 14 horas por dia, 15 horas por dia. Não é normal, cara. Não é normal. Não, sabe, a gente, antes de chegar aqui, a gente naturalizou coisas, cara, não são naturalizáveis. A miséria, a pobreza, a fome, a falta de estudo, né, o analfabetismo, a falta de assistência com pessoas deficientes. Cara, a gente... bala perdida, a violência urbana, queimadas. Há uma série de outras coisas que já nos dessensibilizaram, né? Então, quando a gente vê algum tipo de notícia como essa em site, jornal, no WhatsApp, isso não causa mais, né, no público nenhum tipo de comoção. A gente deixa de ser público no sentido mais potente da palavra para se tornar espectador da vida pública. A gente reage, a gente tipo vê lá,
teve um tiroteio na favela da Maré, morreu 2. E a gente reage a isso do mesmo jeito que a gente reage vendo o Rambo dar tiro nos inimigos dele. A gente vê lá, teve um atentado, não sei das quantas, morreu 5, 6, e a gente reage do mesmo jeito que a gente reage quando, sei lá, o Luke Skywalker explode a Estrela da Morte. Nossa, meu Deus, que loucura. Cara, não. Então, há uma dessensibilização, e essa dessensibilização, ela é ideológica. E aqui eu vou falar, eu sei que as pessoas que podem me escutar, por conta das paixões que o Brasil suscita, podem, talvez, entender de outra forma. Mas eu estou falando aqui, o que eu vou falar é apenas como um cientista social, tanto da filosofia, como agora estudando economia, né? Então, posso começar a vestir outro casaquinho aqui. Que é capitalismo tardio. É uma definição científica, não tem nada de adjetivo aqui. A gente vive um momento do capitalismo tardio. Em que sentido, Rafa? No sentido de que as demandas sociais que nós temos não são entregues pelo modelo econômico que a gente vive, a gente aceitou. A gente aceitou. Então sempre vai ter miséria. Sempre vai ter criança sem comer. Sempre vai ter idoso desassistido. Sempre vai ter deficiente sem auxílio. Sempre vai ter. As nossas demandas já não são mais, não são mais cumpridas, e a gente está simplesmente parando de demandar isso. As pessoas não fazem mais protesto por isso. Exato. E isso que a gente ainda vive num país onde, assim, bem ou mal, tu ainda tem assistência em termos de saúde, por exemplo. Assistência que outros países tu não tem. E também, né, a gente tem assistência em termos de educação da mesma forma que em outros países. Exatamente. É aquela coisa. Hoje em dia, eu fico muito feliz que algumas pessoas estão meio que caindo na real, a ficha está caindo para algumas pessoas com relação a essa imagem, né, dos Estados Unidos e dessa questão do sonho americano e tudo mais, aonde a internet está proporcionando, né, a gente conseguir ver esse outro lado do que é realmente a realidade do estadunidense, né, aonde a pessoa que não tem um plano de saúde é simplesmente jogada para fora, uma porta morre, né, cara? Fora do hospital, cara. Aonde tu tem locais como a Pensilvânia ali, né, aonde tá sofrendo com uma pandemia de uma droga fortíssima, que é quase que exclusiva deles lá, né? Aquela fentanil, acho que é, né? Acho que é fentanil que chama, né? Não lembro. Cara, que é quase o que a Inglaterra viveu lá no século XIX com o ópio, né? E a China também viveu, infelizmente, com a questão do ópio, porque ela adormece a pessoa de um jeito que é, assim, assustador. Os caras caminhando na rua e o cara tá que nem um zumbi, assim, sabe? Então, assim, tu vê, por exemplo, a questão da própria educação, né? Tu vê pessoas, assim, que se formam na faculdade lá e, cara, 30 anos depois, cara, a pessoa tá pagando um empréstimo estudantil. 30 anos, né, cara? Cara, assim, ó, se a pessoa acha que aqui tá ruim, eu não tô dizendo que aqui tá as mil maravilhas, com certeza. Mas com certeza tem lugares que sempre venderam uma imagem de paraíso que a gente tá conseguindo ver realmente as entranhas expostas desses lugares, né, cara? Ô Girone, sabe pra mim o que representa Tá ligado aquele meme, né? Isso representa o Brasil mais que futebol e samba, né? Isso. Então, pra mim tem uma coisa que representa a cultura americana, o norte-americano, mais que tudo. Pra mim é aquele programa Quilos Mortais. Nossa. Aí, pra mim, cara, Acumuladores e o Quilos Mortais, pra mim... Então, isso representa a cultura americana mais que qualquer cinema, qualquer filme, qualquer livro, qualquer coisa, tá ligado? Exatamente. Pra mim, a sociedade americana é aquilo ali. Os acumuladores e os Quilos Mortais. Que é uma sociedade triste, doente, adoecida, com limitações cognitivas gravíssimas, com um passado de abuso que não foi resolvido, que não foi curado. E aí eu sempre lembro de você, né, Jerônimo? Toda vez que a Bruna assiste, que a Bruna é minha esposa, ela ama, né? E aí, toda vez que ela assiste, eu lembro de você falando como é que esse povo conseguiu convencer a maior parte do mundo
de que eles são um modelo a ser seguido. Exatamente, cara. Exatamente. Pegar um exemplo dos dois ali, do Quilos Mortais e do Acumuladores. Cara, tem um episódio do Acumuladores que é considerado, assim, o episódio mais caótico de todos, assim, cara. Tem no YouTube, inclusive, quem quiser procurar. É de uma mulher chamada Shauna, acho que é. Cara, ela mora... É uma mulher com problemas mentais, cara, de verdade. Assim, ela nem poderia estar sozinha. Cara, ela mora numa casa em cima de uma montanha, assim, acho que quase, tipo, uns 2 metros de lixo, assim, ó. E ela mora, cara, e ela come, o lugar que ela come é perto do banheiro, perto das fezes dela, cara. E tem uma hora que a família dela vai tentar fazer uma intervenção e ela diz assim, ó, porque se eu quiser comer fezes, o que vocês têm com isso? Deixa eu comer fezes. Eu fiquei pensando assim, cara... Meu Deus do céu, Meu Deus, que frase é essa, velho? E assim, ó, e o que acontece? A família fez uma intervenção, novamente, tá? Novamente, modelo norte-americano, porque isso não aconteceria no Brasil. Tá? Meu Deus, cara. Porque a casa dela tava tão, assim, ó, deteriorada, e tava, assim, ó, com tanta acumulação de lixo, cara, de tudo que tu pode imaginar, que a prefeitura tava multando ela, e a prefeitura, se ela não fizesse nada, a prefeitura ia tirar a casa dela. E isso é uma coisa que muitas pessoas não lembram, mas isso é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. Exato. Aqui no Brasil, se tu tem uma única casa, tua casinha, a prefeitura não pode, ninguém pode tirar a tua única casinha. Lá, além daquelas questões das hipotecas, do banco, não sei o que o banco pode ir lá e tirar a tua casa e te deixar morando na rua, se a tua casa não tiver em condições, como é o caso ali, né, que a casa tá totalmente assim, enfim, tá representando um risco mesmo, né, de contaminação e tudo mais, a prefeitura poderia desapropriar ela da casa e jogar ela na rua, cara. Que país é esse, né, cara? Que país é esse, velho? Uma mulher com, assim, ó, claros problemas mentais. Ela era PCD, velho, tu via, assim. E daí a família teve que intervir com uma equipe lá de limpeza. Eles chegaram à conclusão, não tem como salvar a casa. Eles disseram, ó, nós vamos ter que dar um jeito de demolir essa casa. Muita coisa a gente vai ter que incinerar. E a gente vai conseguir salvar o terreno. Pra ela pelo menos ter um terreno pra morar. Eu tô vendo. Meu Deus. E isso pra mim, cara, esse episódio pra mim representa muito bem o que é os Estados Unidos, a sociedade americana. E tem um episódio do Quilos Mortais que é um rapaz que ele mora numa casa, num apartamento, assim, como se fosse um apartamento alugado, assim, um apartamento muito pequeno. E ele passava o dia inteiro, cara, jogando videogame. Jogando Xbox. E ele disse que ele só parava de jogar a hora que ele ia comer. E a hora que ele caía no sono. Simplesmente adormecia ali e dormia. Cara, o pai dele levava lanche do McDonald's. Porque aqui pra nós o McDonald's é caro, né? Lá é baratíssimo. Lá é baratíssimo. E o pai dele levava McDonald's pra ele todo dia pra ele comer. Meu Deus do céu, todo dia pra ele comer. E assim, ó, ele disse, a minha rotina é tristíssimo, cara. Tu vê ele falando assim, a minha rotina é... Meu Deus, velho. Minha rotina é jogar videogame, comer McDonald's e me arrastar até o banheiro pra conseguir fazer as minhas necessidades. Porque ele fazia de pé. Ele não conseguia sentar no vaso. Então, assim, isso pra mim, cara, representou muito bem a sociedade americana, cara. É assustador isso, cara. É assustador, cara. Nossa, velho. É o extremo. É o extremo, cara. Por um lado, eu vejo como o cinema é uma arma e assim, é uma arte tão potente, né? É uma arte que mexe muito com a gente, porque através do cinema no século XX, esses caras conseguiram vender a ideia pro mundo todo de que eles são o ideal. Eles são o ideal de sociedade. Entendeu? Eles conseguiram usar o cinema pra vender isso pra nós, cara. Eu concordo. Eu concordo, como eu percebo que os filhotes desses caras são essas blogueiras aí, velho. Exatamente. Esse modelo de vida que elas vivem, é que eu tô generalizando também, tá, pessoal? Tipo, eu não acompanho, sei lá, não acompanho nenhuma delas.
Eu vi algumas aí pra pauta, né? Exatamente, tem muitas, assim, a gente não tá falando que influenciador é uma coisa ruim. Até porque se amanhã depois nós nos tornarmos influenciadores, claro que a gente não ia fazer divulgação de tigrinho nem nada, mas se nós nos tornássemos influenciadores, e se a gente fizesse um bom trabalho influenciando as pessoas, né, com boas ideias e tudo mais, não haveria problema nenhum, né? Eu gosto muito do jeito como o Luigi fala, né? Ele fala que ele não é um influencer, ele é um creator, né? Tipo, porque ele cria conteúdo. Tipo, essa ideia me agrada também. Exatamente. Mas enfim, sem generalizar também, porque deve ter, claro que tem gente boa, mas digo essas pessoas, né? Blogueiras que vêm nesse modelo de vida aí, cara, assim, também pouco ou nada tem a ver com a vida do brasileiro tradicional, comum. Sabe? Tipo, só pra terminar, Jerônimo, acho que você ia falar algo parecido, que é da estética, né? A estética das casas, tipo, cara, assim, a casa brasileira, isso é uma coisa até que eu converso com a Bruna, né? Que outra coisa que mudou, é que agora, quem tá nos assistindo, né? Tipo, eu e a Bruna compramos uma casa, que legal. Compramos um apartamento pequenininho, apartamento de Minha Casa Minha Vida, aconchegante, e a gente conversa muito, né? A gente vai pegar o apartamento agora em agosto, a gente conversa muito como a gente quer decorar. A gente quer decorar, cara, com brasileiro, cara. A gente é brasileiro. Sabe aquele meme, né? Eu sou latino demais pra ser minimalista? É isso, cara. Eu sou latino. Eu quero, coisa brasileira na minha casa. Sabe? Não é o estereótipo. Eu não quero viver o estereótipo. Tipo, não é isso. Eu sou brasileiro. Tipo, quando eu acordo de manhã, eu como pão com manteiga. No meu almoço é arroz com feijão. Sabe? Tipo, no cafezinho da tarde lá, eu quero tomar um cafezinho preto, um pingado. Eu sou brasileiro, cara. Uma frutinha, uma banana. Minha casa tem livros. A estética se resumiria, pra mim, a estética que eu sou apaixonado pela essa estética brasileira é a estética do filtro de barro, o Duralex marrom, a calçada de caquinho, a folhagem no pátio de casa e o vira-lata caramelo, né, cara? Cachorrinho em casa, botar tipo umas plantas em casa, sabe? E os livros, né? Tipo, eu sou um brasileiro que gosta de ler, assim como o Jerônimo. Botar os livros pela casa. Quando você vai ver a casa desses caras, a casa que eles vendem, assim, você não vê um brasileiro lá. Não tem nada que remeta a nenhuma coisa, tipo, nenhuma história, nenhum caos, nenhuma lenda urbana, nenhuma memória afetiva de um brasileiro. Nenhuma. Exatamente. Tu sabe que agora, pra gente também não pegar tanto no pé das influenciadoras, daqui a pouco vão achar que a gente tem alguma coisa, vamos chamar de machista, a gente tá falando só das influenciadoras. Mas a gente teve um caso muito parecido na última eleição na Prefeitura de São Paulo, né? A gente teve um cidadão lá que, cara, ele faz exatamente a mesma coisa do que nós estamos falando aqui. Ele vende uma ideia, ele vende uma imagem de um pai de família, de um cara muito bem sucedido. Aquele ali eu até acho que, eu arrisco em dizer, eu nem tô falando agora, tirando de lado essa questão dos bets e do tigrinho, pegando só essa questão da imagem que vende e tal. Aquele ali eu ainda diria que aquele ali vai um passo além, né? Porque aquele ali, ele tem uma maneira de lidar com a sua concorrência ali, né? Quando ele tentou a prefeitura. E uma maneira de trabalhar que, cara, é quase que eu arriscaria. A comparação que eu faço dele é o Coringa, né? É o Coringa, é o vilão do Batman, cara. Porque aquilo ali, cara, pra mim, quando eu vi, assim, que... Cara, ele ganhava os debates. Fazendo careta. Cara, e aquilo ali, aquelas caretas dele, aqueles trejeitos dele, conseguia realmente gerar corte pra um monte de fã dele, né, colocar no TikTok, colocar no Instagram e tal, e dizer, olha só como esse cara é legal, olha aí, ó, ele tá tirando sarro da política e tal, não sei o que. Eu pensei, cara, não, entendeu? Não. Porque assim, ó, até o ano passado, direita ou esquerda, não interessa, a gente via, né, políticos de direita ou de esquerda conversando, pelo menos. Uns falando bobagem, outros, né, enfim, dos dois lados, a gente tem que deixar bem claro, dos dois lados tem bobagem, tá, pessoal?
Você me permite fazer uma ilustração sua, Jerônimo? Claro. A gente até conversou sobre isso. Teve uma campanha para a Prefeitura de São Paulo que o Boulos perdeu, óbvio, eu acho que é um péssimo quadro da esquerda. Ele perdeu a prefeitura pro Bruno Covas. E eu lembro assim dos debates entre o Bruno e o Boulos, cara, assim, debates de altíssimo nível, cara. Exatamente. De altíssimo nível. De eu ver assim e falar, cara, beleza. Tipo, eu, Rafael, sou um cara de centro-esquerda aqui. Mas naquela eleição, entre Bruno Covas e o Boulos, eu não sei se não votaria no Bruno Covas, cara. Eu entendo. Cara, assim, pra quem quer nos acusar de comunistas, eu posso elencar aqui coisas que a direita fez. Coisas boas que a direita fez. A gente não pode negar que, cara, foi através do Dória que a gente conseguiu uma das vacinas pra Covid. Entendeu? Ponto. Foi através do Dória. Foi através de José Serra que a gente conseguiu os medicamentos genéricos. Foi através de José Serra também que a gente conseguiu a questão do coquetel para AIDS, né? AIDS. E para quem não sabe, a AIDS, hoje em dia, a AIDS é uma doença crônica, assim que nem a diabetes. E quem daqui a pouco, pessoas mais novas não sabem que, cara, final dos anos 80 e início dos anos 90, essa doença matou muita gente, cara. Ela matou muita gente. E ali nos anos 90 descobriu-se, né, um coquetel com muitos comprimidos. Hoje em dia, até onde eu sei, são menos. A pessoa toma menos comprimidos. E quem viabilizou aqui no Brasil para a pessoa conseguir, né, a pessoa que tem essa doença conseguir, foi ele. Entendeu? De graça, né? De graça, exato. Cara, a gente também não pode negar que veio através do governo do Michel Temer o Pix, que é uma coisa que, assim, popularizou muito essa questão das transações bancárias e tudo mais. Deixou muito mais seguro essa questão do dinheiro. A diferença no mundo, pô. Exatamente. Então, assim, até mesmo, tá? Salvando né? O que eu vou falar aqui, mas, cara, no governo Bolsonaro a gente teve a questão da pauta animal, que, né, a questão dos direitos dos animais e tudo mais. Cara, se foi ele que tocou isso pra frente ou não, mas, assim, ninguém da esquerda tinha mexido nisso aí, entendeu? A história a gente não... O fato a gente não disse concorda ou não, né? Tipo, ele aconteceu. Exatamente. Então, assim, e ao mesmo tempo, tá? Tem muita gente da esquerda que fez coisa boa? Óbvio que sim. Não dá pra gente negar que o governo Lula 1 e 2 foi muito bom, né? E assim, cara, da mesma forma, tá? Da mesma forma, todos esses políticos que a gente já citou falaram já muita merda, né? Obviamente, sim. O Bolsonaro não precisa nem começar a elencar tanta coisa que ele já falou, né? O Lula, né? Quando ele diz, mas jogo de videogame não ensina nada, só ensina a matar, não sei o quê. Cara, tu vê que é o tiozão que não conhece, não sabe do que tá falando, entendeu? Não sabe do que tá falando. Nós que jogamos, a gente tem aí, nos games, assim, a gente tem narrativas incríveis, que a gente se emociona jogando e mexe muito com a gente, né? The Last of Us 1 e 2, melhor que um monte de filme aí, cara. O Red Dead Redemption 2 é uma coisa, assim, fora do normal, entendeu? E assim, tá, mas até então, cara, tá? É a esquerda e a direita, né? Ou às vezes a extrema esquerda, extrema direita. Mas voltando ali, quando eu vi aquele cara, ano passado, fazendo aquela campanha, eu pensei, cara, isso aí é o caos. Porque tu percebe que ele não tá fazendo política, entendeu? E eu fiquei pensando, cara, se isso aí vira uma moda nos próximos anos, nas próximas eleições, e provavelmente vai, aonde que vai parar, cara? Porque o que ele colocou ali é exatamente o que o Coringa, muitas encarnações do Coringa, né, no cinema e nos quadrinhos e nas outras mídias, mostram, né? Principalmente, acho que o Coringa do Heath Ledger ali, justamente mostra isso, né? Tipo assim, o que tu percebe que o cara não tá muito interessado em realmente um cargo político, porque o cara tem muito dinheiro, entendeu? Ele não quer realmente um cargo político. Tu percebe que é um cara que quer justamente fazer que nem aquela cena que o Coringa toca fogo numa montanha de dinheiro, entendeu? É tipo, eu quero ver o circo pegar fogo. Cara, se tu tem isso, tá? Essa intenção de ver o circo pegar fogo, simplesmente, numa área tão delicada que é a política, muita gente apoiando esse cara, isso realmente é uma coisa que assusta. Porque tu fica pensando assim, cara, se a coisa já não tava ruim o suficiente com a extrema direita, imagina se um cara desse pega o poder, cara.
Você é louco. E daí eu digo pra ti, é a mesma coisa, da onde o que foi, quem criou esse cara? A mesma força, a mesma fonte que criou esses influenciadores, essas blogueiras que a gente tava falando, entendeu? Pessoas completamente... As redes sociais, né? E criou essas pessoas completamente dessensibilizadas, né? Essa dessensibilização tomada a uma... que é o que o Lacan chama de angústia, né? Lacan foi um psicanalista francês e ele fala, assim, de modo resumido, tá, gente? Não é tão simples assim, mas pra gente poder falar aqui, o Lacan diz que a angústia é a certeza da dúvida. Ela te paralisa. A única certeza que você tem é, eu não sei para onde ir. Exato. Acho que a angústia, ela é um elemento que está muito colocado no nosso tempo, né? De que tudo que eu vejo é só mais um, é só mais alguma coisa. Tudo que vem aparecendo é repetido, é a morte, é a dança, é o sangue, é a pornografia, sei lá, é a dança, qualquer coisa, né, do tipo. E aí depois que você termina de ver aquilo, desliga o celular, você olha pra janela do quarto, do ônibus, do trabalho e fala, cara, fudeu, velho. É isso aqui mesmo, minha vida é isso aqui. Tô sem dinheiro ontem, tô sem dinheiro hoje, vou estar sem dinheiro amanhã. A chance de melhorar é baixíssima. Os sonhos que eu tinha quando criança, talvez eu não consiga realizar. E aí fica nessa letargia, né? Então, aí quando você vai pro conteúdo da rede social, é você fugindo da realidade para uma terra de fantasia, para um sonho. Mas é que aí a gente volta pro começo do episódio, né? Mas é quando você vai pro mundo do sonho, é que você está realmente preso na ideologia. Porque é a ideologia que te ensina a sonhar. Eu acho que dava pra gente fazer uma recomendação, Rafa. Pra gente... Eu não sei se tu teria mais pra gente fechar essa pauta. Que eu até queria trazer a questão dos bebês reborn, mas eu acho que a gente pode deixar pra uma outra pauta. Uma outra próxima, né? O próximo episódio. Mas eu acho que o filme que eu gostaria de recomendar... Cara, eu ia recomendar Clube da Luta, porque eu acho que ele fala bastante sobre isso. Mas eu acho que tem um filme ainda que dialoga melhor com esse assunto, né? Não sei se tu me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o Psicopata Americano, eu acho que ele dialoga mais ainda com esse assunto. Concordo. Eu recomendo que assistam, tá? Psicopata Americano é um filme, assim, que ele expõe muito dessa cultura do homem bem-sucedido, né? Essa cultura do sonho americano. Dessensibilização. Exatamente. E ele pega muito uma época, né, dos Estados Unidos, que é nos anos 80, né? Fala da cultura Yuppie, né? Que era, cara, a cultura Yuppie, pra quem... Né, hoje em dia ganhou outros nomes, mas basicamente tá? O que a gente tem hoje em dia com o pessoal da Faria Lima ali, né? Os Faria Limers, aquela coisa assim o cara bem-sucedido, eu sou um jovem que eu como é que é? Eu sou um cara desconectado dessa sociedade podre, eu sou um cara que eu pratico esportes, eu sou um cara bonito, eu sou um cara que me visto bem, eu sou um cara rico, porque eu consegui essa riqueza com o meu esforço. O resto, tudo que tá aí, ó, é lixo, né? Eu cuspo em cima desse lixo e tal. E conta a história de um cara que justamente ele vive isso, cara, e ele chega num ponto que ele começa a perder os sentimentos dele e o apego dele com qualquer tipo de humanidade, né? É um filme, assim, bastante cru, né? A maneira que certas coisas ali virou meme, né, cara? É muito engraçado, porque as coisas que viram meme... É muito engraçado as coisas que viram meme. Tá certo que a interpretação do Christian Bale, ela é fantástica, que ao mesmo tempo que ela é engraçada em alguns pontos, ela é assustadora em outros. Eu acho que um paralelo que eu faço da interpretação dele é o Capitão Pátria, né? O Homelander no The Boys, assim. Sim, é verdade. Porque tem a possibilidade de virar meme, tu te assusta, porque tu fica pensando, imagina tu tá de frente com um cara que nem aquele ali, cara. E realmente, eu recomendo. E uma coisa bem interessante, prestem muita atenção na cena, que pra mim é uma cena icônica, assim, que é a cena que tá o personagem do
do Patrick Bateman, né, que é o personagem do Christian Bale, junto com os outros caras ali do escritório, e eles estão... cada um deles está mostrando o seu cartão de visita. Essa cena é uma cena que ela fala muito sobre todo o enredo do filme, fala muito sobre aquele personagem, porque ele começa, não só ele, os colegas também, mas ele começa a se ressentir pela qualidade da impressão e a qualidade do papel do cartão dos colegas. Então, cada um quer ter o cartão melhor. Cara, isso diz muito sobre muitas coisas sobre o mundo masculino, sobre essa questão da cultura masculina, né? E culmina com um deles trazendo um cartão de um outro, né? De um outro colega que não tá ali, que é interpretado pelo Jared Leto, que é um cartão, assim, feito num papel caríssimo e com uma letra muito fantástica, muito bem impresso e tal. E ele fica completamente, assim, destruído por causa daquilo. E cara, assim, ó, Pura, né, cara? É uma mensagem muito interessante, porque se a gente acha que é bobagem isso, cara, é só tu olhar o que é hoje em dia essas culturas Red Pill, que... Tá lá, a mesma coisa. É a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Os signos que eles usam é exatamente a mesma coisa, só a época é diferente, né? Mas é exatamente a mesma coisa. Muda o nome, mas a embalagem é a mesma. Exatamente. Tipo, eu quero recomendar um filme que faz um contraponto a isso aí. Qual que é? Que faz um contraponto a isso aí, e eu acho que faz um contraponto também a tudo que a gente comentou de crítica, né, nesse podcast hoje. Esse episódio cast, talvez, sei lá. Depois a gente pensa no nome pra isso. Depois a gente vai pensar no formato, né? Que é Capitão Fantástico. Exatamente. Cara, Capitão Fantástico é um filme que eu amo. Pra quem não assistiu ainda, a história de um pai, né, de uma mãe, mas a mãe já começa o filme morta, então não é spoiler, que cria os filhos a revelia da sociedade. Mas não cria como caipiras malucos, né? Tipo, cria com o que tem de melhor e mais interessante em todas as áreas do conhecimento disponível. Educação física, ciência, matemática, música, arte, teatro, filosofia, retórica, política, e sempre incentivando os filhos a terem pensamentos próprios, né? Então tem algumas cenas no filme onde o filho fala uma coisa que discorda do pai e tal. Aí o pai fala, não, beleza, então coloca o seu argumento, e se você nos convencer, a gente faz do seu jeito. Mas tem que nos convencer, né? Você tem que desenvolver isso. E eu acho que esse filme ele mostra que, assim, que a saída, a solução para esse impasse que a gente trouxe nesse episódio, por mais brega que seja a resposta, mas eu ainda sou formado, né, como professor, posso sair da educação, velho. É livro, é cultura, é arte, família, sabe? E são coisas que você encontra, ainda mais na internet, né? Porra, tipo, com acesso muito fácil, sabe? Do mesmo jeito que você tem filmes na Netflix que são profundamente irrelevantes, né? Tipo, parece que foi feito por um algoritmo lá, tal, descartável mesmo. Mas dentro da Netflix você vai encontrar, porra, uma arte bacana para você consumir e sair de lá legal. Mesma coisa nos outros streaming. Tem um monte de blogueira fútil, mas tem um monte de influenciador bacana em redes sociais pra você seguir, tipo, pô, ter uma reflexão. E, cara, vai ler livro, velho. Porra, pega um livrinho, não precisa ser sei lá, não precisa ser o Menos Que Nada do Zizek, que é um piparote aí de 600 páginas. Mas pega um livro menor, pequenininho, que você termine de ler e você fala, caramba, que livro bacana que eu li, a cabeça mudou um pouco. Conversa sobre isso com alguém. Pode conversar com a gente aí, chama a gente no Instagram pra trocar ideia. Então, ó, fica a recomendação, Capitão Fantástico. É um filme que traz uma mensagem muito positiva e bonita. Exatamente, cara. Cara, eu acho que fizemos duas boas recomendações, né? Uma recomendação... duas recomendações, assim, que são bem importantes para ilustrar bem esse assunto. Uma mais leve, outra mais sombria, né? Mais pesada. Mas, assim, as duas muito necessárias, né? Você percebeu que a gente trocou de papel? Porque geralmente eu faço a
a recomendação crua, né? A gente trocou de papel. Exatamente, cara. Eu acho que é porque na tela a gente tá invertido do jeito que a gente sentava na hora de fazer o vídeo, né? Ora, Quando eu for aí, a gente vai dar um jeito de gravar, cara. Tá? mas com certeza. Vamos dar um jeito de gravar. Vamos dar um jeito de gravar, nem que a gente improvisa, faça alguma coisa. Não, é de menos. Mas a gente vai dar um jeito de gravar. Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano vai ter episódio presencial. Vai ter episódio presencial. E a gente vai tentar fazer os episódios agora, voltar com gravar o episódio junto com a live, né? É, Eu acho que é interessante a gente tentar, até a gente conseguir se organizar, né? Até ter uma rotina legal, eu acho que é interessante a gente tentar fazer o episódio gravando junto com a live, até pra ir conversando com a galera, né? não, é legal sim. Live, eu gosto de live. É isso então, cara. É isso. Tô muito feliz com a volta. É isso então, vamos se despedindo então. Quero agradecer a presença de todos que, né, nos acompanharam aí, estão nos acompanhando, né? Agora estamos de volta, estão nos acompanhando aí já há 8 anos. E a gente está com um formato um pouquinho mais longo, mas é uma conversa necessária, né? E eu quero agradecer novamente, né, a presença de vocês todos, a presença do pessoal da família, amigos. E seria isso. Fica com Deus pra sempre. Fazia tempo que eu não falava isso, hein, cara? E a tua parte, qual é que é mesmo? Tu lembra? Ah, não lembro, cara. O que era? Tu acabou de falar o filme, cara. Tu acabou de falar do Capitão Fantástico. E não morra. E não morram. Pá, pior, né? E não morram. 4 anos depois a gente... Ah, que legal, cara. Fechou então, cara.